Vamos lá. Segunda-feira, religiosa. Desenvolvimento muscular. Por que desenvolvimento muscular? Bom, eu tento seguir o que são os conceitos, né, pessoal? Então, músculo a gente não ganha, né? A gente batalha muito para poder fazer. E, na verdade, o que você faz é criar uma sequência de estímulos encadeados que levem ao desenvolvimento muscular. Ora força, ora resistência anaeróbica, ora resistência aeróbica, capacidade enzimática, seu músculo precisa disso. E hoje de manhã, segunda-feira, para começar a semana, vamos falar sobre desenvolvimento muscular. Que tal? É um tema que vocês gostam? Para mim é um tema assaz interessante, porque é uma coisa bem difícil. E eu tenho um tropismo por coisas difíceis, por desafios. E esse é um desafio constante, né? Não só desenvolver músculo, mas mantê-los, né? nas adversidades. Como foram essas últimas 5 semanas, né? Trabalhei todo final de semana, viajei. Aí o ritmo de treino modifica, tem alguns dias que não é possível treinar, outros dias não há condições físicas para treinar, ou seja, isso quer dizer que o treinamento seria, na verdade, um aumento da agressão muscular. Logo, como é que fica o teu físico nas adversidades? Aí a gente enfrenta várias ao longo da vida. Não precisa nem ser a vida. Coloca aí o seu mês. O que aconteceu no seu mês de diferente? As noites que são mal dormidas, os dias que você tem compromisso de cedo até a noite. É ou não é? Então vamos lá. Vamos começar com uma pergunta do Instagram. Começando com Marcos Filho. Quais são os principais benefícios em termos de metabólicos depois das primeiras 12 semanas fazendo dieta e treino? Ótimo dia para tu e vamos para cima. Para cima sempre, Marcos. Benefícios metabólicos. Na verdade, você nem precisa de 12 semanas, viu? Por quê? O que acontece no seu treino, Marcos, já acontece de imediato. A sua capacidade de baixar a resistência periférica à insulina e aumentar a captação periférica de glicose, já que você tocou no assunto metabólico, isso acontece imediatamente. Tá bom, não imediatamente, mas depois de uns 15 minutos, 20 minutos de exercício, tá? A questão é que com 12 semanas, essas alterações, elas se tornam de ordem crônica, e você vai baixando sua resistência periférica à insulina e mantendo ela baixa ao longo do período. Isso quer dizer que primeiro é só durante o treino, depois 1 hora depois do treino, 2 horas depois do treino, 3 horas depois do treino, e assim sucessivamente, até que sua função metabólica ela melhore 100% do tempo. Tá? Deixa eu dar um super chat aqui. O pessoal começou cedo. Daniel Pacheco quer fugir do tema e quer saber sobre resistência à cafeína. É possível recuperar de alguma forma? Não é tão fugindo do tema, viu, Daniel? Porque quando você olha efeitos de cafeína e desenvolvimento muscular, existe um certo antagonismo. Por quê? Principalmente quando você vai treinar músculos de menor volume, você precisa de mais recrutamento vascular periférico. A cafeína, como todo estimulante, como toda xantina, ela leva a uma vasoconstrição. Isso quer dizer o quê? Se você começa a aumentar gradativamente as doses de cafeína, você vai perceber um aumento na sua dificuldade em desenvolver principalmente musculatura apendicular.
tá? Isso não tá em nenhum livro, isso daí é minha experiência pessoal, é a observação das pessoas que usam cafeína de forma costumaz, frequente e crônica e que tem seus treinos modulados por isso. Mas o problema da cafeína, ele é outro também. Você tem os caras que são os metabolizadores rápidos e você tem os caras que são os metabolizadores lentos. Xantina tem isso. E aí, o que acontece? Quem é metabolizador rápido vai criar uma resistência à xantina, à cafeína, também de igual forma rápido. Isso quer dizer que você toma uma xícara de café hoje, você fica ligadão, amanhã mais ou menos, dali 3, 4 semanas, se você não fizer isso, você tem sono, porque você já acostumou com aquela quantidade de cafeína no seu sistema orgânico. Os caras que têm metabolização lenta de xantina, ele normalmente é um sujeito que não se sente tão bem assim, que quando ele consome uma dose mais alta, acima de 150 miligramas, o que seria aí 150 ml de um café coado em média, tá? Um carioquinha daqueles tem 50 miligramas de cafeína em média, mas o cara que metaboliza lento, ele vai ter maior facilidade em ficar ansioso, desconfortável. Ó, Dessalles, bom dia, irmão, e aí? Na luta aí? Como diz meu querido Padre Edgar, na paz da guerra. Pense nessa frase, faz muito sentido. Conflitos sempre haverão. Pois bem, então você tem os caras que metabolizam lento, e esses caras vão ter um comportamento um pouco mais crônico em relação ao efeito colateral. Ele pode não sentir o efeito benéfico, mas ele vai ter uma manutenção do que seria o efeito colateral da cafeína, tá? Então, cafeína é uma coisa que sempre é bom você ter uma dose média baixa, que sustente aquilo que é seu, entre aspas, a sua necessidade metabólica por dia, mas que não te cause um mecanismo de resistência. Pensa numa xícara de chá de café, tá pensando aí 100 ml de café, aproximadamente 100 miligramas de cafeína. Isso é uma dose boa. Mais que isso, a maioria de nós entrando numa situação que a gente chama de agitação psicomotora. Então você fica agitado, ansioso, em vez de você ter foco, você perde o foco, e aí o teu treino vai pra cucuia. Vamos mais um superchat aqui. Pode dar dicas de livro para ler antes de fazer medicina? Cara, não é uma pergunta repetitiva. Hank, meu conselho é que você primeiro passe em medicina, porque você precisa de foco para isso. Então não é muito hora de você procurar conhecimentos específicos. É hora de você cuidar daquilo que são os seus conhecimentos básicos. Mas se o conhecimento te encanta e você for fazer isso no teu momento de relaxamento, como uma forma de consumo de algo que te deixa estimulado para assumir a responsabilidade que é disputar um vestibular de medicina, então eu te aconselho Fisiologia, né? Livro do Guyton. Aliás, saiu a edição 9 esse ano. Vocês podem achar lá na livraria Florence. Se você colocar MUSE5, MUSEY número 5, é o meu cupom de desconto. Você ainda ganha um descontão lá para você poder ter acesso a isso. Medicina, para mim, minha opinião, começa da fisiologia. Se você não sabe fisiologia, dificilmente você vai ter sucesso em relação a compreender todos os processos que acontecem
naquilo que a gente chama de equilíbrio saúde e doença. Fisiologia. A minha mãe da medicina. Vamos ver uma pergunta do Insta agora. Guilherme, quantidade mínima de proteína para hipertrofia e em quantas refeições distribuir ao longo do dia? Olha, Guilherme, vamos separar em condutas simples e condutas complexas. É claro que existe uma condição de iniciante, existe uma condição de experiente. Contudo, às vezes você trabalha com um rapaz iniciante, mas que tem uma disposição para fazer tudo o que é necessário para se ajustar de uma forma eficiente àquilo que é o treinamento para desenvolvimento muscular. E às vezes você tem um avançado que está cansado, ele quer manter aquela situação que ele tem, mas ele não aguenta mais a instrumentalização do dia dele, não aguenta mais tomar comprimido. O cara literalmente está de saco cheio, tá? Então, o que acontece? O que eu posso te falar? Em relação a doses proteicas, você sempre tem que começar a pensar a partir de 1,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Em geral, para 90% das pessoas, de 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso é mais que suficiente e você consegue trabalhar muito bem nessa faixa. Agora, quando você começa a avançar e observar o que são condutas de exceção, né? Aí é que nem o carro de Fórmula 1, que tem aquele aerofólio que mexe quando ele está na reta para ele diminuir o arrasto e poder acelerar mais ainda. Você tem outra coisa, você tem o nutrient timing, que é o momento que você vai colocar essa proteína. E aí, você pode lembrar com favorecimento de dois momentos muito importantes. Primeiro, primeiras horas da manhã. Por quê? Porque pelo relógio biológico do miócito, da célula muscular, ela funciona melhor de manhã. Isso quer dizer que, se a maioria do metabolismo dela acontece matinal, se você entrega uma quantidade maior de proteína nas primeiras fases da manhã, você consegue ter acesso a uma eficiência maior daquilo que é a sua capacidade de recuperação, e isso pode implicar no aumento da velocidade de desenvolvimento muscular. Agora entenda, essa é uma proteína extra. Então significa que nas refeições da manhã, pelo menos 2 refeições pela manhã, então por exemplo 6 e 9 da manhã, 7 e 10 da manhã, você vai colocar lá um shake de 30 a 45 gramas de proteína, que vai te dar mais 1 grama por quilo de peso, mais em whey, para você consumir junto com as refeições matinais. Segundo lugar, pós-treino. Pós-treino é um momento onde a tua síntese proteica está máxima, induzida pelos mecanismos de resposta à tensão muscular que o músculo sofre durante o treinamento. E, portanto, isso vai fazer com que exista uma facilitação para a captação dessa proteína. Vamos ver um super chat aqui. Igor, Muzi, para desenvolvimento, qual a diferença entre fazer o mesmo treino por meses e entre toda semana dar estímulos e mudar exercício? Igor, a diferença é que o estímulo ele é um comando. O seu corpo ele demora entre 10 e 12 semanas para entender aquele comando. Isso significa que se você mudar o comando frequentemente, o que vai acontecer de mais provável é que você tenha um bom condicionamento, mas não um bom desenvolvimento.
Você vai estar apto a resistir a grandes estresses físicos e metabólicos. Mas não necessariamente isso resultará em ganho de massa muscular. Exemplo, um sujeito que faz crossfit. Ele vai ter um ganho muscular, ele vai manter um condicionamento, mas ele vai ter um limite de desenvolvimento muscular, porque o objetivo do crossfit não é esse. Vamos pegar um outro exemplo? Cara, você já varreu chão por 30 minutos? É um puto exercício para dorsal e tríceps, tá? Se você está varrendo para cá, dorsal e tríceps. Se você está varrendo para cá, dorsal e bíceps, tá? Pensa que um gari, ele trabalha 4 a 6 horas por dia. Porque ele não é um monstro. Porque aquilo é um esforço e não é uma sinalização. Evidentemente, o físico dele vai criar uma adaptação para aquele tipo de esforço e você vai ver que o físico de um varredor de rua, ele mostra aquilo que esse sujeito faz diariamente durante 4, 6, às vezes 8 horas. E dessa forma, quando você quer desenvolvimento muscular, você precisa de uma informação consistente. Entenda, o que é? É você treinar-se, você perceber diante de uma planilha de treino dada por um profissional de educação física, de um treinador, de preferência que seja especialista em fitness ou que seja perito em desenvolvimento muscular e que tenha a noção de forma física. Portanto, ele vai elaborar uma macroinformação, ou seja, a divisão de grupos musculares, a frequência de trabalho por semana, o que são as prioridades destes grupos. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai progredir nesse estímulo, que é você aumentar a série, aumentar a repetição e aumentar a carga. Então essas coisas você vai mudar. O que eu vejo muito errado no pessoal hoje. O pessoal acha que tem que mudar o treino quando enjoa dele. Quando enjoa é que está começando a fazer efeito. E sabe por que enjoa? Porque a pessoa não se desafia a aumentar a carga. Porque se ela conseguisse perceber o aumento de carga ou de repetição, ela não enjoaria. Porque o desafio tira a monotonia. Então, o que eu vejo em academias, por exemplo, de rede, que não tem... Você vê um pessoal mais sem orientação, que prefere ficar sem orientação, que acha que sabe treinar, né? Que tem aquele conhecimento limitado por aquilo que assiste e copia do YouTube, do Instagram. Você vê gente sempre fazendo uma coisa diferente e nunca tendo resultado. E isso é a parte ruim do treinamento, porque isso tira a sua motivação. Isso tira aquilo que é a sua empolgação de fazer o que é necessário fazer para que você tenha resultado. É complicado isso. Eu olho isso de uma forma muito crítica à medida que o fato de eu estar falando aqui com vocês é justamente um alerta e um estímulo para vocês duvidarem se aquilo que vocês estão fazendo sozinhos não poderia ser melhor realizado se você tivesse alguém para te ajudar. Pessoal, todo mundo precisa, ainda que seja uma vez na vida, alguém para dar uma direção. Eu sinto muita falta de treinar com um treinador, porque é muito sacrificante ter que pensar no que eu estou fazendo ao mesmo tempo que eu realizo. Eu queria muito ter a possibilidade de ter alguém para me ser treinado, né? Pode ver que todo Mr. Olímpia tem um treinador, brother. Né? Não que eu possa ser um Mr. Olímpia, gostaria de ser, mas isso não é minha realidade hoje, né? Simples assim. Mas eu gostaria de ter isso,
Por que eu não posso? Porque eu tenho horários diversos, eu tenho horários difíceis. Não vou fazer o Marcelo sair lá do Morumbi, o Rogério sair lá do Morumbi, o Ziad sair lá do Morumbi, para me treinar 5 da manhã aqui. Tem dia que eu tenho muita insônia, aí eu não consigo acordar às 5, eu acordo às 6. Aí como é que faz? Eu mato a aula da pessoa? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Um dia que eu conseguir ter uma vida um pouco mais regular, eu volto a ter isso. Mas pensa nisso. Tudo que eu falo aqui pra você, não é pra você engolir e achar, ai, o Muse, sabe, aqueles comentários, gênio, etc. Cara, eu falo pra você duvidar, duvida até de mim. Vai tirar suas conclusões. Pega uma pessoa pra te treinar, vê como é que é. Faz muita diferença. Você não evolui na vida aceitando as conclusões das outras pessoas. Você evolui tirando as suas próprias conclusões, a partir da experiência das outras pessoas. Só não vai fazer cagada óbvia, né? Só isso. Vamos ver aqui um superchat. Felipe Kassab. Bom dia. Qual o batimento ideal de cardio para redução de cortisol na esteira e que traga benefícios regenerativos e hormonais em jejum matinal? Obrigado. Felipe, alguém te ensinou o conceito errado. Principalmente se você está fazendo cardio em jejum, o cortisol aumenta, ele não cai. A questão é que é um cortisol fisiológico e ele não é tão mal assim. Ele faz a sua regulação glicêmica, ele funciona como neurotrófico, é o que faz você acordar durante o treino, é o que faz você ter disposição para continuar, tá? Então, esse teu conceito está errado, meu. Exercício, principalmente em jejum, aumenta o cortisol. Exercício intenso, aumenta o cortisol. Se você faz um exercício abaixo de 65% do seu consumo máximo de oxigênio, você não cria o que são os estímulos necessários para você fazer glicorregulação, a regulação do seu consumo de glicose. Então não que baixe o seu cortisol, você só não aumenta ele, tá? Isso daí é muito legal de você dar uma olhadinha em livro de fisiologia do exercício. Sugiro uma Cardle para você. Aí de novo, entra lá na Florence, coloca o meu cupom MUSE5, você vai achar, tá? Põe o cupom, pessoal, camisetas Interligas, lá na Fox, vou deixar o endereço para vocês, estão com desconto, então aproveitem, que ano que vem vai ser coleção nova, que essa coleção é limitada, tá bom? E deixa eu sair correndo aqui, tá na hora de eu atender, certo? Beijo pra vocês, nos vemos, hasta!